A diferença entre Satanás, diabo, capeta, demônios e anjos caídos. Você já parou para pensar por que existem tantos nomes para representar o mal? Satanás, diabo, capeta, demônios, anjos caídos, coisa ruim, capiroto. Afinal, estamos falando da mesma coisa ou cada um desses nomes possui um significado diferente? Muitas pessoas cresceram ouvindo essas palavras como se fossem sinônimos. Porém, a Bíblia faz distinções importantes, e compreendê-las nos ajuda a entender melhor a batalha espiritual descrita nas Escrituras. Antes de tudo, é importante lembrar de uma verdade fundamental. Ao contrário do que muitos filmes, livros e histórias populares fazem parecer, Satanás nunca foi, não é e jamais será o oposto de Deus. Deus é eterno. Nunca foi criado. É o Criador dos céus, da terra e de tudo o que existe. É onipotente, onisciente e está presente em todos os lugares. Satanás não. Ele é apenas uma criatura. Foi criado por Deus como um anjo e, segundo a tradição cristã, ocupava uma posição elevada entre os seres celestiais. Mas um dia, o orgulho entrou em seu coração. Ele desejou aquilo que pertence somente ao Criador. Quis ocupar um lugar que nunca poderia ser seu. Quis ser adorado. Quis ser semelhante ao Altíssimo. Sua rebelião marcou o início da maior tragédia espiritual da história. Diversos cristãos relacionam esse acontecimento às passagens de Isaías capítulo 14 e Ezequiel capítulo 28, enquanto Apocalipse capítulo 12 descreve uma grande batalha no céu, onde Satanás e os anjos que decidiram segui-lo foram expulsos da presença de Deus. E é justamente aí que surge outra dúvida muito comum. Satanás e diabo são pessoas diferentes? A resposta é não. São nomes diferentes para o mesmo ser. Satanás significa adversário. É aquele que se opõe aos planos de Deus. Já diabo significa caluniador ou acusador. É aquele que mente, engana e acusa constantemente. Um nome descreve quem ele é. O outro descreve como ele age, mas ambos se referem ao mesmo personagem. E o famoso capeta? Esse nome não aparece na Bíblia. Assim como coisa ruim, capiroto, tinhoso e tantos outros apelidos populares, trata-se apenas de formas que o povo encontrou para se referir ao diabo ao longo das gerações. Mas então, quem são os demônios? Aqui existe outra diferença importante. Segundo a interpretação cristã tradicional, os demônios são os anjos que escolheram acompanhar Satanás em sua rebelião contra Deus. Enquanto os anjos fiéis permaneceram servindo ao Senhor, esses decidiram seguir o caminho da desobediência. Por isso passaram a ser conhecidos como anjos caídos. Na tradição cristã, anjos caídos e demônios são entendidos como os mesmos seres espirituais. Existe apenas um Satanás, mas existem inúmeros demônios. A Bíblia nunca fala da existência de vários diabos. Ela apresenta um único líder das forças das trevas, acompanhado por uma multidão de espíritos malignos. Mas será que todos eles possuem o mesmo poder? A própria Bíblia indica que não. Em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo fala sobre principados, potestades, dominadores deste mundo de trevas e forças espirituais do mal. Esses termos sugerem uma organização, uma hierarquia entre os seres espirituais malignos. Assim como existe ordem entre os anjos de Deus, também existe organização entre aqueles que se rebelaram contra ele. Mas é importante entender algo que muitas pessoas esquecem. Nenhum demônio possui liberdade absoluta. Nenhum deles pode agir acima da vontade soberana de Deus. E nem mesmo Satanás pode fazer aquilo que desejar. Seu poder é limitado. Sua atuação tem limites. Ele jamais poderá desafiar a autoridade do Criador em igualdade de condições. Essa talvez seja uma das maiores mentiras espalhadas ao longo dos séculos. A ideia de que Deus e Satanás estariam disputando uma batalha equilibrada. Isso simplesmente não existe, nunca existiu. Deus não possui um rival à sua altura. Satanás é apenas uma criatura rebelde diante do Criador do universo. Mas então, qual é o objetivo dos demônios? Segundo a Bíblia, eles trabalham para enganar.
para incentivar a mentira, para afastar as pessoas de Deus, para promover a idolatria, para alimentar o orgulho, para estimular o ódio, para destruir famílias, para escravizar vidas ao pecado e, principalmente, para impedir que a verdade do Evangelho alcance o coração das pessoas. A estratégia das trevas nunca foi criar um reino melhor. Sempre foi afastar o ser humano daquele que é a fonte da vida. Mesmo assim, a Bíblia deixa uma mensagem de esperança. O mal não vencerá. Satanás não vencerá. Os demônios não vencerão. No livro de Apocalipse, Deus revela que o destino final de Satanás já está determinado. Seu julgamento é certo. Sua derrota é definitiva. Por isso, o verdadeiro foco da Bíblia nunca foi exaltar o poder das trevas. O centro da mensagem sempre foi revelar a soberania de Deus e a vitória conquistada por Jesus Cristo. No fim, não será o mal que escreverá o último capítulo da história. Será Deus. E talvez seja exatamente essa a maior lição de todas. Não importa quão grande pareça a escuridão ao nosso redor, a luz sempre será maior. Porque onde Deus reina, o mal jamais terá a palavra final. Vivemos uma época em que muitas pessoas já não acreditam na existência do mundo espiritual. Outras acreditam, mas tratam Satanás como uma lenda. E há ainda aquelas que fazem o contrário, enxergam o diabo como alguém quase tão poderoso quanto Deus. Os dois extremos são perigosos. A Bíblia nos ensina a não ignorar a existência das forças espirituais do mal, mas também a nunca superestimar seu poder. Jesus alertou que antes de sua volta, o engano aumentaria como nunca antes na história. A mentira seria chamada de verdade, a verdade seria chamada de mentira, o bem seria perseguido, o mal seria celebrado. Muitos abandonariam a fé, enquanto falsos profetas enganariam multidões. E à medida que o fim se aproxima, essa batalha espiritual se tornará cada vez mais intensa. Talvez você já esteja percebendo isso. Vivemos dias em que valores são invertidos. A honestidade muitas vezes é ridicularizada. A corrupção é relativizada. A mentira é recompensada. A verdade é censurada. O pecado deixa de causar vergonha e passa a ser motivo de orgulho. Tudo isso nos lembra as palavras do profeta Isaías. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas. Isaías 5:20. Mas, apesar de tudo isso, Deus continua no controle. Nenhuma profecia foi escrita para produzir medo. Foi escrita para fortalecer a fé daqueles que permanecem firmes. O próprio Jesus declarou: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. E o apóstolo Paulo escreveu uma das declarações mais poderosas das Escrituras. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. A batalha espiritual é real. Satanás existe. Os demônios existem. O engano existe. Mas a vitória pertence ao Senhor. E chegará o dia em que todo o mal será definitivamente derrotado. O pecado não existirá mais. A morte não existirá mais. O sofrimento não existirá mais. E Satanás, juntamente com todos os seus seguidores, enfrentará o julgamento eterno descrito no livro de Apocalipse. Até esse dia cabe a cada um de nós fazer uma escolha. Continuar seguindo a verdade revelada por Cristo, ou permitir que o engano deste mundo nos afaste daquele que venceu a morte e prometeu a vida eterna. Que Deus ilumine o seu caminho, fortaleça a sua fé e lhe conceda discernimento para reconhecer a verdade, mesmo quando o mundo inteiro insistir em chamar o mal de bem e o bem de mal. E nunca se esqueça, quem permanece em Cristo não precisa viver com medo das trevas, porque a luz de Deus sempre vence a escuridão. Que Deus abençoe você e toda a sua família.